Eu sinto muito, muito privilegiada. Um momento, deixa eu só aceitar. Vai lá. Muito privilegiada de poder participar, né, da vida de muitas pessoas, de poder ajudar muitas pessoas em alguns lugares, e principalmente aqui em Portugal. Então, sejam todos bem-vindos e vamos começar a nossa reunião e eu vou explicar do que eu estou apresentar a vocês. Mas antes disso, eu gostaria, se tiver alguém que já consome, né, que utiliza essas moléculas, né, o produto Ácia, se alguém puder compartilhar um pouco dos seus resultados, estejam livres para poder falar agora, ok? Se tiver alguém, por favor, possa falar dos resultados que teve com o Ácia. Podem... Tu pode eu? Aqui, pode ficar aqui. Então, boa tarde, meu nome é Albertina. Eu fui convidada pela Cristiane para assistir a uma apresentação. Fiquei fascinada e acreditando muito neste produto. Estou a usar há cerca de 8 meses e a minha vida melhorou totalmente. Tinha imensos problemas, osteoporose nas mãos a avançar. Pronto. Comecei a usar e senti efeitos logo na primeira semana. Isto não acontece com toda a gente, depende do estado em que a pessoa está, mas como uma pessoa que eu nunca tomava e nem tomo medicação das farmácias, o efeito foi fantástico. Continuo a melhorar cada dia tenho menos dores, sou asmática, fez muito bem a asma, nunca mais tive necessidade de tomar um medicamento para a asma e melhorei muitas coisas mais. Agora a Cristiana vai explicar o que é, mais palavras e vocês ficam a saber mais sobre o assunto. Obrigada. Obrigada. Pode continuar. Sim. Tem mais alguém no Zoom que queira falar? Ganho, Daniela? Sônia? Eu posso falar. Edgar? Sim! Edgar? Então, fantástico vocês dois. eu vou só fazer uma partilha breve, porque desde que comecei com o Ácia, o meu foco, o que melhor eu posso partilhar aqui é o facto de ter ainda mais energia e vitalidade. Eu tenho hernias discais na cervical e na lombar e sou massagista, sou terapeuta, portanto trabalho todo o dia com o corpo, não é? E chegava ao final do dia com algumas dores. E desde que comecei a usar a Ácia, tanto o gel, como já perceber, como a água, eu nunca mais soube o que era ter dores. Tenho uma energia brutal, que mesmo quando estou cansada, que estou às vezes, não é aquele cansaço de cair redonda, não, continuo com alguma vitalidade. E estive há tempos 3 meses sem menstruar. A nível emocional, foi muito forte o ano para mim, o ano passado, e então mexeu, não é? Com a minha parte hormonal, mexeu com tudo, sistema nervoso, muito complicado. E o extremo cansaço também, não é? Porque abri um espaço recentemente, que me ocupa muito tempo, e então o cansaço e tudo isso originou este bloqueio, não é? Na parte hormonal. E coincidiu com eu começar a tomar o Ácia. E eu, passado uma semana, a minha menstruação veio-me, não tive dores, nada, e é como se estivesse sem menstruação, sem nada, super limpinho, super tranquila, porque a gente, mulheres, sabem, não é? Que a gente com a lua, com a menstruação, às vezes ficamos um bocadinho irritadiças, prontos, estas coisas, não é? A mulher é assim mesmo. E eu até
Pensava que nem tinha menstruação, estava super tranquila, super nada cansada, assim cheia de vitalidade, super serena, foi muito bonito. Então, para já, a minha experiência é esta. E estou muito, muito, muito feliz. Eu tenho o meu companheiro Edgar, para quem conhece, não é? Sabe que ele não tinha cabelo e. Cadê ele com o Oh, cabelo dele? podes vir aqui, por favor? Ele já vem. Anda aqui dar só o testemunho, rápido. Não fuja. Mas aqui está o Edgar Vasconcelos. Olá, Mostra o tudo seu bem? cabelo. Ainda se nota assim um bocadinho, mas para quem me conhecia antes, tinha menos do que tenho agora. Já se nota até a crescer, eu cortei agora há pouquinho tempo mesmo para fazer o acerto. Eu tomo há 3 meses, por aí, mas já noto alguma diferença do crescimento capilar, sim. E depois também, como a Sónia disse bem, a nível energético, a nível de vitalidade também noto essa diferença. Super. E tu tá tomando quanto por dia? Eu estou a tomar 60 de manhã e 60 à tarde. À À noite. tarde quer dizer à noite, sim. Tenho dias em que eu tomo um bocado mais, mas isso é por opção própria, porque pronto. Muito bem, boa. Obrigada, super. Nada. Eu fiquei surpresa de poder te ver e ver tanto cabelo assim. Sempre tu conheceste-me sim, conheceste-me um pouco antes de eu começar a tomar e depois voltaste agora novamente e já me viste noutra forma. Isso tem quantos meses? Tem 3 meses. 3 meses, 3 meses, 3 e quê? Sim, por aí. Fantástico. Fantástico. Vale Obrigada. bem a pena. Isto é. E há montes de outros casos, não é? Que a gente tem, mas é incrível. É mesmo espetacular. Obrigada Bora pelo lá. vosso testemunho. Eu vou dar aqui o meu também. Eu estou a tomar há relativamente pouco tempo, mas eu também já sinto muita energia. A minha mente é assim uma coisa, eu já tinha uma mente muito acelerada, no sentido de já conseguia pensar em muitas coisas, pronto. Mas agora a minha mente é assim uma coisa, parece, não sei explicar. Consigo fazer várias coisas, não ao mesmo tempo, nem no sentido de ser ao mesmo tempo, mas consigo me organizar super bem, a minha mente funciona super bem e durmo como, eu não sei se já comentei com a Cris, como não dormia há 2 anos atrás, porque eu tive uma filha há 2 anos atrás e então qualquer barulhinho eu acordava à noite. Qualquer barulhinho que eu via eu acordava. Agora parece uma pedra, eu acho que não sei, parece uma criança a dormir, de certeza, porque eu não me lembro nunca dormir assim, como se fosse uma pedra. E então acordo outro dia cheia de energia. Às vezes acordo antes do despertador, coisa que não me acontecia. Acordo antes do despertador, como se fosse eu própria o relógio, e já estou cheia de energia, e já estou tipo, pronto, é aquilo que eu noto mais e também me tem ajudado na voz. Eu tenho sentido que eu não fico com a voz tão cansada. Pronto, eu tenho um quisto numa corda vocal e, disseram-me que eu tenho que ser operada, pronto, já tenho a operação marcada e tudo, mas eu tenho sentido não tenho sentido tão cansada e apesar de falar muito, tenho andado a falar mais, mas mesmo assim não sinto aquele cansaço de já não conseguir falar mais ao fim do dia, ter que mesmo que ficar calada, pronto, tenho sentido isso. Não sei se Ok. mais alguém, pronto, também quer partilhar, esta é a minha experiência. Ah, super, Dani. Obrigada. Obrigada, Edgar, Sônia. Bom, e eu também vou partilhar também a mim um pouco da minha experiência. Bom, eu também consumo essas moléculas já fazem 1 ano e 4 meses, né? Então, quando eu comecei a utilizar primeira eu não tenho nenhuma enfermidade específica, eu sou uma pessoa que não tenho doença nenhuma, não tomei para nenhuma reparar nada, mas pela importância que é de manter a saúde. Então, assim, quando eu entendi, eu tomei para manter minha saúde, só que eu tinha uns quilos a mais do meu peso ideal. Então, sou uma pessoa que sempre fiz muita atenção com a minha dieta, com a minha alimentação, a atividade, tudo isso.
mas mesmo assim era super difícil de manter. Eu perdia 2, 3 quilos e logo em seguida tudo voltava de novo, era super frustrante. Não conseguia manter. E então, quando eu comecei a utilizar, eu também, uma das coisas que me aconteceu com uma semana, me sentia a Mulher Maravilha, tinha tanta energia que eu não sabia o que fazer, meu dia ficou enorme, me sentia a Mulher Maravilha e com 2 meses eu cheguei a perder 8 quilos. Então, continuei, achei o máximo, eu disse, uau, achei o máximo que eu tinha conseguido perder, e com 4 meses eu cheguei a perder 15 quilos. Então, eu atingi a minha meta que eu gostaria, e com 4 meses eu cheguei a perder todos esses quilos, e o que eu mais me impressionou e que me mantém tudo isso, é que me mantém no peso ideal, mesmo com a minha alimentação de sempre. Eu não cheguei a pegar esses quilos de volta, então eu continuo mantendo e tendo uma vida normal, mesmo, a mesma coisa que eu tinha antes, mesma alimentação, mesma atividade. A única coisa assim, que mudou, eu não pego mais esses quilos, o que mudou foi a questão de meu dia ficar grande, de fazer mais atividade do que antes. Então, é isso um pouco também do meu ganho. E, bom, eu acredito que toda a gente deve estar perguntando, né, o que é, afinal, como é que todas essas pessoas, né, conseguiu tudo isso. Então, vamos lá começar, que eu vou explicar um pouquinho. Não vai ter como me ver. Não pode ficar, que eu vou ficar daqui, que assim eu falo para vocês também. Eu só vou tentar diminuir aqui, Dani. Eu não vou ver ninguém. Bom, vai lá. Então, vamos lá começar. Aqui, a gente vai falar sobre os produtos da Ásia. Antes de falar sobre o produto da Ásia, é importante trazer aqui que os produtos da Ásia não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição médica. Desculpa, vou pegar aqui para não fazer um prato. Só para enxergar. Tá, para você se eu ficar assim. Tá claro, não dá para enxergar, mas tá. Ok. Dani, eu não consigo passar o slide. Dani? Sim, não consegue com a setinha a clicar para baixo? Não, acho que tem que ser tu. Não consigo fazer nada aqui. Isso é estranho, se calhar é assim, eu poderia fazer, mas eu não tenho o PowerPoint no meu, só se eu partilhar o meu PowerPoint, e aí eu faço, Não consigo aqui. porque o PowerPoint, como está no seu computador, é você que consegue passar, quer que eu partilhe o meu. Espera aí, vamos voltar aqui. De quem que é esse? Meu, né? Tá bom, ok? Problemas técnicos. Acontece a toda a gente que mexe com tecnologia. E não só. Bom, então vamos lá. Pode ficar assim, então, talvez. Para colocar toda a tela fica meio complicado. Dá para tá vendo a minha tela? Consegue ver todos? Sim, nós aqui conseguimos. Se vocês conseguirem ver aí bem. Tá bem aqui? Tá ok? Então, continuando aqui. Então, em 2010, teve um lançamento, primeiro e único suplemento Redox no mundo. O que se passou? A partir de 2009, uma equipe científica, assim como várias outras no mundo, estudava muito para estabilizar uma molécula que é nativa do nosso corpo, e eles chegaram a um momento que eles disseram que era impossível estabilizar essas moléculas, e eu gosto muito de dizer isso, o impossível se tornou possível. Então, o meu dilema da vida não existe nada impossível desde quando
você quer algo. Então, foi exatamente o que esses cientistas conseguiram. E em 2010, foi o primeiro lançamento único do suplemento Redox do mundo. Então, vamos entender um pouquinho sobre esse suplemento e sobre essas moléculas. E para entender mais esse assunto, é super importante trazer aqui, né? Porque todos estão perguntando o que é essas moléculas Redox. Então, as moléculas Redox, antes de dizer o que elas são, a gente vai dizer o que elas não são. Algumas pessoas perguntam, as moléculas Redox é vitamina? Não, não são vitaminas, não são minerais, não são antioxidantes, nem sucos de frutas exóticas, nem nada de óleos essenciais, nada disso. É simplesmente uma nova geração de biotecnologia. Então, entendendo mais essa geração da biotecnologia, a gente vai entender da onde que, né, mais sobre essas moléculas. Então, entendendo sobre o nome Redox, Red vem para redução e ox para oxidação. Então, os moléculas de Redox têm de 2 a 4 átomos, e os átomos que estão em jogo aqui os átomos do sódio, cloro, hidrogênio e oxigênio. Acho que está bem assim para você? O sódio, cloro, hidrogênio e o oxigênio. Então, essas moléculas é essencial para a vida. Aonde existe vida, existem essas moléculas. E qual é o objetivo dela, né? Controlar o nosso equilíbrio entre a oxidação e a redução. Então, uma redução é um átomo que captura um ou mais eletrons para um outro átomo. A oxidação é um átomo que dá um ou mais eletrons para outro átomo. Então, eles conseguiram fazer um jogo entre essas moléculas, né, estruturar e passar por um sistema, claro, de elétrons, e conseguiram estabilizar algo que é exatamente o que temos no nosso corpo, que se chama moléculas de sinalização redox. Por que moléculas de sinalização redox, né? Então, entendendo mais aqui, a gente vai trazer, aqui coloquei uma balança, então não importa qual enfermidade possa ter no nosso corpo. Ela pode estabilizar de uma dessas duas maneiras. Ou é pelo estresse oxidativo, ou é pelo estresse inflamatório, ou muita oxidação, ou muita redução. Então, uma dessas duas maneiras, então, como o estresse oxidativo, eu citei aqui algumas doenças que estão relacionadas a esse estresse, ou muita oxidação, como a hipertensão, todas as doenças do coração, as doenças Alzheimer, as degeneração muscular, a artrose, os acidentes vasculares cerebral, a diabetes, a obesidade, e entre muitas. Todas essas doenças, se tiver um desequilíbrio de muita oxidação, é exatamente o que vai acontecer no nosso organismo. E, por outro lado, né, a gente tem um desequilíbrio de muita redução, que se torna no estresse inflamatório, todas a gente sabe, né, tem um campo da inflamação, pode gerar algumas doenças que eu citei aqui, entre outras, né, que é a asma, a alergia, a úlcera, todos os problemas de tireoide, o desequilíbrio hormonal sexual, as doenças de autoimune, como o câncer, doenças relacionadas ao sistema epidérmico da pele, e entre outras. Então, não importa de qual maneira que essa doença vai estabilizar. Será pelo desequilíbrio, né, dessa balança entre a oxidação e a redução, e para ter um equilíbrio é necessário ter as moléculas de redox. Então, seja por predominância do estresse oxidativo ou predominância do estresse reativo, a chave para uma boa saúde é reequilibrar a nossa bioquímica redox. Então, a gente vai trazer mais um pouco sobre essas moléculas e o que elas fazem no nosso organismo, qual é a função dela no nosso organismo, né? Então, antes de falar da função, quando eu falo sinalização, porque ela assinala aonde
aonde está o problema. Então, ela assinala onde tem uma má comunicação. E antes de saber dessa sinalização, é saber a boa saúde celular. O que a nossa saúde celular faz por nós, né? Qual é o objetivo de ter uma boa saúde celular? Naturalmente, nosso corpo ele age as células para reparar e substituir células defeituosas, mas e também para levar, né, a comunicação, a informação em diferentes campos do nosso sistema, em todos os sistemas do nosso corpo. Então, ajudado pelas moléculas de redox, essa comunicação passa perfeitamente. Então, a sinalização é exatamente que ela está no meio dessa comunicação. E aqui, posso mostrar um pouco, ela está no meio dessa comunicação, e é como se nós tivéssemos um iPhone de última geração e quisesse falar do outro lado do mundo, sem a internet, não tem possibilidade. Então, essa comunicação, a internet, é como se fosse um redox essencial para ter uma comunicação perfeita, com precisão. Então, a gente sabe que o nosso corpo são feitos de sistemas e uma rede muito perfeita e complexa. É a melhor rede de comunicação que existe na Terra, é o nosso corpo. Então, os comunicadores, né, do sistema imunitário faz com que chegam a informação para todos os outros sistemas do nosso corpo, e a importância de nós estar no mundo atual sobre o sistema imunitário é exatamente para trazer uma barreira. Todos nós sabemos que o nosso sistema imunológico ela é feita para dar uma barreira contra os vírus e bactérias. Então, através das moléculas de redox, o que elas fazem? Elas fortalecem esse sistema imunológico, que todos os sistemas do nosso corpo é composto de trilhões de células. Então, todo o nosso corpo são trilhões de células, e essas células, né, elas se comunicam entre si, ajudada por essas moléculas, e ela é composto todos os órgãos são compostos de células. Então, uma boa suplementação das moléculas de sinalização redox, o que elas vão fazer? Elas vão trabalhar juntos para proteger o corpo e responder, né, às infecções e doenças, aumentando e fortalecendo o nosso sistema imunológico. E nem só o sistema imunológico, mas como todos os outros sistemas do nosso corpo. Aqui eu citei alguns dos sistemas, dos 11 principais sistemas do corpo, aonde elas estão o tempo todo. Né? Então, no sistema imune, no sistema nervoso, endócrino, no sistema digestivo, esquelético, muscular, entre outros, né? O linfático, respiratório, urinário, elas são essenciais, né? E para quê? Então, elas são essenciais para controlar cada reação bioquímica e eletroquímica do corpo. 2, ela é essencial para ativar os antioxidantes. 3, ela é essencial para passar a comunicação de célula para célula, uma boa comunicação. 4, ela é essencial para fortalecer os processos naturais de renovação do seu corpo. E, em 5º, ela é essencial para fornecer poderosos benefícios de anti-envelhecimento. Então, sabemos que o envelhecimento ainda é um dos campos mais vastos para poder ser um campo onde as doenças se estabilizam muito mais facilmente. Nós envelhecemos, as células envelhecem e também perdemos, né, o poder que essas moléculas fazem no nosso corpo, naturalmente, que mais na frente eu vou explicar. Então, essa tecnologia ela tem um potencial de liderar os maiores avanços na saúde já vistos. Essas são palavras do Dr. Gary Samuelson, que é um médico físico atômico, não um médico tradicional, que dirigiu a equipe americana que conseguiu estabilizar essas moléculas em perfeito equilíbrio fora do nosso corpo. Então, ele disse que é um avanço imenso.
e para trazer uma visão mais de outro médico que chama Dr. James Watson, é um médico que dirigiu o descobriu a ciência do DNA, né? Ele estabilizou o DNA e ele hoje dedica sua vida para estudar sobre as moléculas de sinalização redox, e ele próprio diz que as moléculas de sinalização redox são mais importantes para a humanidade do que o DNA. Então, é algo assim que é pouco conhecido, infelizmente, para algumas pessoas, mas muito, muito conhecido e falado dentro do campo científico, né, medical. E existe, né, nos Estados Unidos, 4 universidades que falam sobre essas moléculas, universidades, existe na França, todos os anos, são 24 anos, que eles fazem um congresso mundial para falar sobre essas moléculas. Então, é um assunto infinito. Mas eles descobrem o benefício que existe, né, para nós, para a vida, mas eles vão descobrindo cada ano mais e mais, e mantém muitos cientistas, muitos estudiosos, médicos, mantêm esse encontro todos os anos, há 24 anos. Esse ano vai ter novamente, para quem quiser fazer uma pesquisa, gosta de pesquisar, em Paris, no mês de junho. Então, pode fazer uma pesquisa rápida na internet e pode estar também participando, nem só para os cientistas, né, para o campo medical, mas para as pessoas também que são pesquisadores. Bom, então, a gente já vê que é um conhecimento vasto dessas moléculas e como isso se passou, né? Como que eles conseguiram chegar a essa conclusão. Então, não foi algo que foi rápido. Era, como eu disse, né, era super complexo estabilizar uma molécula do nosso corpo, de maior importância, fora do nosso corpo. Então, eles passaram por... essa equipe que estabilizou foram mais de 17 anos de pesquisas, de testes laboratoriais, e milhões de dólares foram investidos para essa descoberta, né? E até que essa equipe cientista conseguiu estabilizar essas moléculas fora do nosso corpo em perfeito equilíbrio, assim como as células saudáveis que contém nosso corpo. Então, isso realmente foi um avanço, atualmente um dos maiores avanços dentro da medicina. E eu costumo dizer que tem várias pesquisas que dizem que há uma medicina de 15 a 20 anos à nossa frente. Então, tu imagina que, por um lado, é tão simples, mas tão complexo, que é um nível de consciência que 15 anos para frente. Mas conseguimos, né? E através desses homens que dirigiram essa pesquisa e desses empresários que investiram esses milhões de dólares, foram a única equipe no mundo que conseguiram, e hoje a gente pode falar delas. E falar um pouco sobre elas e trazer aqui também como que elas foram, né? Qual é a composição de base, como que elas foram feitas. Bom, eu não sei também, porque é uma busca científica, né? Eles aqui para trazer algo muito mais claro e simples. Então, o processo foi feito em 3 etapas. Qual é a composição de base que eles utilizaram? Então, aqui no processo, na etapa 1, a gente vê, né, que eles usaram água salgada pura. Mas é uma água salgada assim como as que tem nas nossas células. Então, a gente sabe que as nossas células, para ser mais simples, como se fosse um saco de água salgada. Então, eles utilizaram essa mesma água salgada pura, e no passo 2, o que eles fizeram? Eles dividiram, né, esses átomos da água e do sal
dividir o hidrogênio e o oxigênio, sódio e cloro, e eles reestruturaram, passando por um processo de elétrons, e reestruturaram esses átomos e chegaram nessa etapa 3, que é aqui onde a gente vê vários átomos, né? Exatamente, estabilizando exatamente nas moléculas de redox. Então, é simples, mas era algo que para a ciência tinha dado como impossível. Não tem possibilidade de fixar essas moléculas fora do nosso, estabilizar essas moléculas fora do nosso corpo. Mas é exatamente esses passos que eles utilizaram, e claro, foram patenteados, né? Então, foram 33 patentes, então foi uma evolução, né? A cada descoberta eles patentearam, a cada descoberta eles foram patenteando, então já são 33 patentes, e a empresa Ácia, que é uma empresa de biotecnologia americana, ela é a única no mundo permitida a fabricar essas moléculas. Então, patenteado somente pela empresa, somente eles que podem fabricar pela descoberta que eles fizeram. Então, entendendo um pouquinho mais, né? Qual é o objetivo desse suplemento molecular, né? Esse suplemento molecular da Ácia, o objetivo é reestabelecer o nosso corpo com as moléculas de sinalização redox, a fim de alcançar uma renovação celular saudável para que todos os sistemas corporais sejam restaurados às suas funções originais. Então, mais uma vez, como eu disse, se o nosso corpo são feito de trilhões de células, o nosso corpo ele se comunica, uma boa célula, né, uma boa comunicação celular é igual a uma boa saúde. Aonde as células não se reparam e não se substituem mais, é igual às células defeituosas que também se comunicam, que geram células defeituosas. Então, foi esse o grande avanço da ciência, que quando eles sabiam, né, descobrir essas moléculas do nosso corpo, eles sabiam do objetivo, né, que elas tinham, que era aumentar o potencial do nosso corpo, fazer todo o trabalho dele potencial, fazendo a comunicação celular. Então, nossas células, para ter uma boa comunicação, necessita dessas moléculas que mais na frente eu vou explicar como que a gente perde, por que perde e se tem como recuperar isso de volta. Então, eu vou explicar mais na frente. Mas aqui é um site científico, que é o pubmed.gov. Nesse site, toda a questão da ciência, né, tá aí. Então, para os estudiosos, para quem gosta de pesquisar, é uma boa pesquisa. Aqui, na época dessa foto, que já tem mais de um ano, e já estava aqui em 36.736 resultados, né? Atualmente já passam mais de 38 mil de resultados sobre as moléculas redox. Então, aqui é um site em inglês, mas a gente pode usar a tradução, escrever redox, e não importa qual a sua busca, redox e diabetes, redox e problema muscular, não importa a sua pesquisa, nesse site científico vai te mostrar exatamente, cientificamente, como que ela pode agir e como ela pode ajudar. Então, essas moléculas, no campo científico, elas já são 6 prêmios Nobel. Então, isso também é inédito, porque no campo medical nunca houve tanto prêmio Nobel como essas moléculas. Então, é algo também a pesquisar e comprovar o que a ciência, né, já estuda. E, como eu disse, há uma infinita descoberta que eles continuam a encontrar. Então, é algo fantástico que tem nem só nos humanos, mas nos animais, nas plantas, onde tem vida, existe essas moléculas. Para ter ideia, nós podemos ficar sem respirar algumas horas ou talvez segundos e continuamos vivos. Podemos ficar até alguns dias sem se alimentar, continuamos vivos alguns dias. Podemos ficar sem beber água
e continuamos vivos também. Alguém sabe quanto tempo que nós continuamos vivos se nós não temos as moléculas redox no nosso corpo? Pode alguém chutar? Zoom, presencial? 1 minuto? Eu não tenho mais, 3 minutos. 3 minutos? Não vivemos sem as moléculas. Oi? Não vivemos sem essa molécula. Exato, exato. Nem 3 segundos. Mesmo em um corpo muito danificado, e nossos órgãos são células, são compostos de células, e essas células elas se comunicam através das moléculas de sinalização redox. Se nós não temos essas moléculas, mesmo no corpo muito danificado, elas têm as moléculas, o que passa é que elas perderam, né? Perderam o potencial que essas moléculas fazem, é por isso que as pessoas adoecem. Vem a balança, né, da oxidação e da redução, e nós não vivemos nem uma fração de segundos sem as moléculas. Então, podemos ainda viver sem água, sem comida, sem beber, alguns minutos, algumas horas e alguns dias. Sem as moléculas, impossível. Exato, exato. Mas é exatamente o objetivo dela, mas tem algumas pessoas que pensam que pode até viver, né, 5 minutos, 10, 1 hora, e na verdade nem 3 segundos. Se não temos moléculas, não temos nenhuma comunicação, tudo acontece a partir das nossas células. Não importa. Então a morte dá-se quando é o caos lá. Exato, as moléculas ela vai sinalar, né, aonde não está passando uma boa comunicação. Se não passa uma boa comunicação ali naquele órgão, que são as células, naquelas células, se não passa uma boa comunicação, má comunicação é igual, não importa que enfermidade. Boa comunicação é igual células sadias e, automaticamente, vida saudável. Então, exatamente, ela está no jogo em tudo. Então, bom, trazendo aqui, a empresa Ácia, ela estabilizou essas moléculas e hoje a gente se beneficia de 2 tipos de tratamentos de utilização. Ou é o líquido, que é uma utilização interna, que é essa garrafa que vocês veem, né? Ou é um gel, que é um tratamento externo. Então, esse tratamento externo, esse gel chama Renu 28. Por que Renu 28? Porque ele tem o poder de renovar, reparar em 28 dias. Sabemos que cada sistema do nosso corpo, ele tem um tempo específico de reparação e substituição das células. É um trabalho natural do corpo. Mas, se o nosso corpo não tem a ajuda das moléculas de redox, ele não vai fazer esse processo naturalmente. Então, a gente perde esses benefícios 1% ao ano. Esse é um processo natural. 1% ao ano, a partir de 15 anos de idade, a gente começa a perder todo o potencial da função das moléculas de redox no nosso corpo. Então, como eu disse, cada sistema tem um tempo de reparar e substituir esse processo natural. Se não tem essas moléculas para fazer esse trabalho, o que vai se passar é que quando chega no tempo certo da reparação desse sistema, ao invés de reparar, ela não vai fazer esse trabalho naturalmente. Por exemplo, o sistema epidérmico são 28 dias para fazer o trabalho de reparação naturalmente. Mas se nesses 28 dias tem um corpo que não tem as moléculas de redox suficientemente, o que vai se passar é um processo de envelhecimento. As células começam a envelhecer, comunicar menos, por isso que elas envelhecem, e automaticamente vai ser visto como com a pele envelhecida, com outras inflamações da pele, se não passar nenhuma comunicação. Então, o Renu 28
essa utilização externa, e que muitos usam, né, que é bom para nem só para a pele, rejuvenescer a pele, porque você dá uma bomba de comunicação, né, e sabemos que o sistema da pele é o maior sistema do nosso, é o maior sistema do nosso organismo, então ela faz uma bomba de comunicação e outros sistemas, e os outros sistemas também. Então, rejuvenescimento, né, para ruga, para inflamação, para problemas diversos externos, manchas na pele, ferimentos, dores musculares, e várias outras. Você pode passar por cima e você beneficia seu corpo. Algumas pessoas falam, mas é algum produto milagroso? Não. Não, o produto não, as moléculas de redox que está estabilizada dentro dessa garrafa do gel, não faz nenhum trabalho. O que faz quem faz todo o trabalho é o seu corpo. O nosso corpo, ele é perfeito. Então, quando faz essa suplementação, o que vai se passar é o processo 100% natural do seu corpo fazer o trabalho todo naturalmente. Então, algo que se passou é como eu recuperei a minha energia de quando eu tinha 20 anos. Então, a comunicação, eu costumo dizer, é o iPhone último dentro do meu organismo. Que é o iPhone último dentro do meu organismo que passa uma comunicação boa e isso reflete. Reflete na pele, no cabelo, no sistema nervoso, em tudo, em todo o nosso corpo. Então, pode usar, né, em todos, para várias enfermidades da pele também e para dores musculares. E aqui eu vou mostrar um exemplo aqui de uma pele do antes e do depois. É um médico francês que resolveu fazer um teste, né, de um lado, e a gente consegue ver bem o antes dele e o depois de 28 dias. Então, a gente vê que continua sendo uma pessoa de uma certa idade, mas com uma pele que já nota que está mais saudável. Ali está passando uma boa comunicação, né? A Albertina aqui, ela fez essa experiência, assim, quando nós se conhecemos, ela disse, vou testar para ver se isso é verdade mesmo. Ela pode contar a experiência. Ao ver esta imagem, eu vou fazer. Desisti ao fim de 13 dias, porque a minha cara estava toda. Portanto, começou a ficar muito bem lá e depois demorou algum tempo a ficar ali. Mas é verdade esse teste. É verdade que o melhor é pôr uma cara toda. Não, ela teve que parar de usar, porque já estava muito assim. Ela disse, não, agora vou ter que usar seguro. Para tentar, Para voltar, ainda demorou. Ainda bem que avisam, porque senão o pessoal ia começar a tentar testar. A Hilda acho que ia testar. Não ia, Hilda? Para quem quiser fazer um teste, tá aí. Tem a Albertina que conta da experiência dela. E aí a gente vê bem visível esse médico, o antes e o depois, com 28 dias. Além de eu não tinha muitas manchas, mas ficou a pele muito mais bonita, mais saudável. A comunicação, e aí o gel, né? Como eu disse, como é um tratamento externo, é uma bomba de comunicação que você dá para a sua pele, é visível. E pode dizer a sua idade. Eu acho que basicamente é a nutrição, né, que a célula precisa. Nós estamos a dar aquilo que ela precisa para que ela funcione na perfeição, não é? Exatamente. E consiga, né, lutar aqui contra os radicais livres, porque ela ativa os antioxidantes naturais que estão presentes dentro das nossas células. E então, fazendo isso, está-nos a proteger de doenças, está-nos a proteger do stress oxidativo, da inflamação também, não é? E também, nesse sentido, ela tem aquilo que ela precisa para fazer o seu trabalho, né? Basicamente, acho que é por aí. Exatamente. As moléculas de sinalização redox, ela é vamos dizer, ela é o alimento da célula. Ela é alimento das células. Ela, quando você faz a ingestão ou quando você faz a utilização externa,
e a ingestão, ela não vai passar pelo sistema digestivo, como as vitaminas, que, claro, que a Daniela pode falar mais, ou como a nutrição é importante, né? Claro que uma boa alimentação, vitaminas, proteínas é essencial para ter uma saúde, mas se um corpo não tiver suficientemente essas moléculas, tudo que você vai dar para o seu corpo não vai fazer o trabalho corretamente. Então, é exatamente isso, a importância da E a nutrição. má alimentação também faz com que a gente comece a ter menos destas moléculas. A má alimentação, o stress, também a exposição a químicos, por exemplo, às vezes cremes, nós achamos, não é, serem muito bons, têm coisas químicas, os medicamentos, nós estamos até o ar, né, a poluição, nós estamos a todo momento a ingerir, no sentido, em contacto com esses poluentes, etc. E o nosso corpo, né, está a lutar e às vezes não tem as ferramentas todas que precisa, né? E então é basicamente isso. As moléculas vão ajudar-nos a que nós possamos nos defender da melhor maneira contra todos esses problemas. E por vezes até tem a parte da desintoxicação no início, não é, Cris? Cris é que sabe melhor essa parte. Exatamente isso, Dani. Então, aqui a gente já vê, né, nesse caso aí, né, do Renua em 28 dias, e o problema da intoxicação que passa. Como eu disse, o processo natural da perca dessas moléculas é 1%, mas pode perder 2%, 1% ao ano a partir de 15 anos, mas uma pessoa pode perder 2%, 3%, 4%, até 10%. Se o estilo de vida, se é uma pessoa que consome droga ou toma álcool, ou uma má alimentação, ou os químicos, né? Os medicamentos químicos, o seu corpo faz um esforço muito para poder fazer um trabalho, então isso também acelera a perca dessas moléculas. Também na questão do fator ambiental, do estresse, viver com pessoas com pensamento negativo, pessoas que te põem para baixo, te causam estresse, te acelera essas perdas, por isso que tem algumas doenças relacionadas ao estresse, e a pessoa, devido a um estilo de vida, uma vida muito estressante, ela adoece vários fatores que já foi provado, como câncer, doença do estômago, de úlcera, pode dar várias, né, doenças devido ao aceleramento dessas moléculas. Também nós já vivemos num planeta que é tóxico, a gente respira poluição, isso também intoxica e acelera o processamento de perda dessas moléculas. Então, tudo isso, né, é além do processo natural. Então, é justamente aí aonde a ciência vem trabalhando, né, e desenvolvendo, descobrindo mais, né, a importância que é essas moléculas para a humanidade, para manter vida, para ter saúde, para reparar, fazer tudo. A importância justamente aí que eles sempre estão buscando mais e mais estudos e provando coisas científicas maravilhosamente. Então, aqui a gente vai ver um outro resultado, né, para aqui, que é uma cicatrização, e foi feito em 6 semanas, então a gente vê que assim, quase não tem nem mais uma marca, né? Então é algo que acelera a cicatrização também. Tem esse outro resultado aqui de uma criança, né, que passou, a mãe passou em 2 dias, né? Então, em 2 dias, acelera enormemente, né? Somente em 2 dias, o antes, né, e o depois. Então, imagina que todo esse processo, né, é visível, a gente consegue ver, né, esse tratamento externo. Imagina que tudo isso passa dentro do nosso organismo. O que vai fazer essas moléculas dentro do organismo? Então, elas, como eu disse, como elas são nativas do nosso corpo, ela leva frações de segundo para ir diretamente para as células, assimilar para ir diretamente para as células. Então, elas não passam pelo sistema digestivo e vai direto para as células, exatamente.
Então, imagina o que pode passar dentro do nosso corpo. Aqui, né, a gente vê, né, dentro do nosso corpo a gente não vê, mas sente, né? Como eu digo, a beleza começa de dentro para fora. Hoje em dia, ter saúde é luxo. Ter beleza por ter saúde é luxo. Realmente uma beleza de dentro, de saúde por dentro para fora é luxo. Alguém falar, não tem doença, não tem problema, e você reflete na pele, no cabelo, em tudo, é um luxo. Que a gente não vê muito isso. Há 50 anos atrás, né, tinha muito menos pessoas com o nome de uma doença que eu não vou falar, que é uma doença que virou moda, né? Toda família, o vizinho tem, e que vem matando as pessoas. Então, há 50 anos atrás era muito raro. Então, por que que aumentou? Aumentou a poluição, as químicas, medicação, e tudo isso é um jogo que faz com que acelera e é onde as pessoas estão ficando cada vez mais e mais, né, propício a adoecer, igual o que se passa atualmente. Mas, bom, é exatamente isso, o que passa dentro do corpo é essa regeneração que passa aqui do lado externo, só que a gente não vê. Então, aqui já é mais um exemplo, né, de uma melasma em 28 dias. É mais um exemplo aqui, né, um testemunho de 2 meses e meio. Então, aqui a gente vê essa doença que é um eczema, quem tem isso é super complicado para ter uma evolução, e aí em 2 meses e meio, então a gente vê o antes e o depois. Aqui eu tenho essa daqui, essa senhora em 3 meses de aplicação diária, 2 vezes por dia, e é fantástico. É fantástico o resultado. Então, é claro que ela, com uma pessoa com 50, 60 anos de idade, ela já perdeu mais de 40% dessas moléculas devido a perder 1%. Se o estilo de vida fez com que perdesse até 3%, pode ser. Então, o normal, uma pessoa de 70 anos, ela já perdeu mais de 50%. 60 anos, 40 anos, já perdeu mais de 20% dessas moléculas, do potencial dessas moléculas, e quando você perde, elas não se renovam. Ela perde, elas não se renovam, e é por isso que é o envelhecimento. Você começa a envelhecer. Então, aí, ela fez uma boa suplementação interna e externa durante 3 meses. É claro que ela, com 70 anos, tem uma idade de 70 anos, somente com o gel, né? Claro que ajudou, mas não ia fazer todo o trabalho, né? Aumentar mais ainda o corpo dela, fazer todo esse trabalho, como se fosse somente o gel. Então, ela fez uma utilização interna e externa em 3 meses e meio. Aqui mais uns exemplos, e a gente pode citar vários exemplos e testemunhos como esse. Esse aí é fantástico, em 10 dias, é um acidente de automóvel, como diz em português? Automóvel. É o primeiro dia, então a gente vê o primeiro dia, né? E a evolução até eu chegar ao 10º dia. Normalmente, né, um ferimento a esse nível desse acidente, para cicatrizar em 10 dias, chegar a esse ponto, levaria muito mais dias. Então, é um processo que a gente vê que foi leve, né? Normalmente também, quando tem esse ferimento, fica inchado, roxo, vermelho no local, e demora a cicatrização. E aqui foi um processo do primeiro dia para o 10º dia. Então, a gente tem vários outros exemplos, aqui uma criança, a doença das mãos também, e também como a cicatrização, né? A gente vê aqui, sem nenhum ponto, sem cirurgia nenhum. É claro que um ferimento completamente aberto é um motoqueiro que se aventurou e teve esse acidente,
e ele utilizou mais ou menos umas 3 semanas, usando uma boa camada do Renew, e o resultado é esse. Eu, particularmente, quando eu vi isso, eu disse também de experimentar em mim. Eu tive um corte de cozinha, faca, e quando eu passei o gel, estava sangrando muito, parou de sangrar, e como se fosse uma cola. Claro que o corte não foi esse, né, também, mas foi como se fosse uma cola, e foi de imediato. Parou de sangrar e começou de imediato, cicatrizou, no outro dia já não sentia mais nada. Então, realmente, eu mesmo fiz esse teste. E aqui, como eu disse, né, a carência do desequilíbrio dessa função do redox, ela acontece a partir de 15 anos de idade. Então, é por isso que tem uma criança, né, quando ela faz algum ferimento para uma pessoa mais idosa, a criança ela leva menos tempo para regenerar, para recuperar, do que uma pessoa idosa. A pessoa idosa ela leva muito mais tempo para poder cicatrizar e a criança não. Justamente por esse motivo da criança ter mais as moléculas de redox que ajudam nesse processo, e assim como todos os outros processos do nosso corpo. Então, pode ser que uma criança também adoece, né? E também uma má comunicação, porque tem uma carência, mas devido ao mesmo fator, alimentação, ao estilo de vida, o estresse, tem vários fatores que a criança pode adoecer também. Eu tenho uma neta de 2 anos, e desde quando ela tem 11 meses, e quando eu sinto que ela está com um pouquinho de tosse, algo assim, eu dou, e logo em seguida ela já tá super bem. Para o meu cachorro, para minhas plantas, enfim, tudo tem. Eu ponho para o meu cachorro, para minhas plantas, e é isso, fica tudo bem. Então, Também fiz esse teste, Cristiano, também fiz esse teste com a minha filhota, ela estava constipada, com tosse, e dei-lhe assim um bocadinho, 5 mililitros, muito pouquinho, durante basicamente um dia. No dia a seguir já estava boa. Eu fiquei impressionada. fora a energia, né? Que eles já têm muito, né? E aí, pronto. Sim, eu também, pronto, eu também tive esse problema com ela. Nesse dia não houve cesta para ninguém, né? Ela ficou uma. Ela tem 2 aninhos, não houve cesta para ninguém, energia que nunca mais acabou, mas depois dormiu super bem à noite, o que ajudou. E a minha neta, ela é assim, viciada. Peguei ela um dia com uma garrafa atrás da porta e ela tomou toda a garrafa. Se molhou toda e tomou toda a garrafa e me disse assim, vovó, mas... É engraçado que a minha filha também, eu achei, a minha filha é muito esquisita a comer, pronto, ela não é muito seletiva, eu costumo dizer seletiva. E então eu pensei assim, ela nem vai gostar disto, mas eu vou experimentar, como ela está doentinha. Adorou, só me estava sempre a pedir mais, 2 dias a seguir. E eu não queria dar, né, porque queria que ela dormisse. E já estava boa, não havia necessidade. E ela sempre a pedir, até se esquecer. Muito engraçado, não é? É tão natural que as crianças já têm essa a Já coisa natural de perceber que é algo que pertence. eles gostam, e além do mais, como eu disse, como trabalho em todos os sistemas, né? Eu tenho uma paciente que eu trabalhei e ela tinha mais de 10 anos. No meu caso, eu perdi 15 quilos. Quando eu conversei com ela, ela disse, Cris, eu tenho 10 anos que eu não engordo, é um complexo que eu tenho, eu queria engordar. Eu disse, olha, cada corpo ele é único. Então, cada corpo, as moléculas, ela vai agir aonde tem necessidade. Ela mesma vai buscar e vai caminhar no seu corpo e vai localizar aonde não está passando a informação. Aonde não está passando informação, elas vão fazer passar. Então, elas vão exatamente lá. E ela começou a fazer o tratamento, e com 2 meses ela conseguiu engordar 3 quilos. Para ela foi o máximo, porque ela tinha 10 anos que ela não conseguia engordar. Então, como eu disse, ela vai assinalar e vai caminhar, e é exatamente isso. Bom, e também uma pessoa que tinha uma idade mais de 50 anos ainda, então menos função das moléculas redox.
E as crianças, elas têm mais função devido a isso, que elas conseguem guardar até os 15 anos de idade, nós conseguimos guardar, e a partir daí, a ciência comprovou que nós vamos perdendo essa capacidade do corpo fazer todo esse trabalho, né, através com a ajuda das moléculas de redóx. Bom, aqui é uma das perguntas que as pessoas, né, têm curiosidade. É seguro, né, fazer uma suplementação dessas moléculas? Eu digo sim, porque é algo que já é nativo do seu corpo. Você vai dar para o corpo aquilo que o seu corpo perdeu. Você vai aumentar o potencial do seu corpo fazer todo o trabalho dele naturalmente. Então, é 100% natural, porque é nativo do nosso corpo. Há algum efeito colateral, alergia ou toxicidade? Não. Não, como eu disse, como é 100% natural do seu corpo, nós já temos ela no nosso corpo. Então, fazer uma suplementação, não, ao contrário, vai ajudar o seu corpo a ter, a sinalizar, a ter uma boa células saudáveis. E o que pode passar é o processo de desintoxicação, que é o detox, né? E nesse processo de detox, não importa com que você faz um detox, né? Vai ter que eliminar as toxinas. Então, cada corpo é único na eliminação das toxinas. Então, tem pessoas que vão sentir, não sei, vai transpirar muito, ou pode ter uma diarreia, não sei. Tem que eliminar essas toxinas, e isso é por isso que não é um produto de venda, mas sim algo que a gente acompanha e que tem que abaixar a dose, né? E não é a mesma dose para todas as pessoas, tem que abaixar a dose, consumir água, para eliminar o máximo das toxinas, para começar a fazer a informação, começar a passar em todo o seu corpo. Nosso corpo é esse risor complexo e completo, né, perfeito, de informação que passa o tempo todo em nosso corpo. E é isso que ela volta a fazer novamente. Então, alguém pode aguentar, né? Ou aguentar que estou na tradução errada. Alguém pode tomar, né? Qual é a dose, né, que pode tomar e se todas as pessoas podem tomar isso. Mas, às vezes, eu trago um bebê para um idoso, temos moléculas, então não tem nenhuma contraindicação e nem limite de idade. Qualquer pessoa pode tomar. Qualquer pessoa, qualquer animal, qualquer planta, aonde tem vida, existem as moléculas de redox. Então, interage com medicamentos, sim, como elas já são nativas, elas estão lá no nosso corpo, não importa a pessoa que está tomando uma medicação, né? Não importa, ela já tem a molécula e, ao contrário, ela vai ajudar, porque quanto mais o seu corpo entra em uma boa comunicação, talvez menos função aquele medicamento vai fazer. Então, eu não falo para tirar medicamento, mas uma pessoa que eu já tive caso, que tinha certos problemas, e começou a fazer a suplementação, o potencial do corpo foi aumentando, fazendo uma boa comunicação, voltou no médico, eu disse, volta para ver como é que está tudo, como é que está se passando, voltou, fez os exames clínicos, pedido pelo médico, e o médico viu que não tinha necessidade de continuar com a medicação. Se já estava bem, o médico mesmo disse, olha, para que vai tomar? Né? Então, tem pessoas que passam por isso, ou se mantém numa medicação, é melhor. Quanto mais estudar o potencial do seu corpo, mais estudar essas moléculas que aumentam o potencial para o seu corpo fazer uma boa comunicação, mais os medicamentos, não importa para que seja, vai fazer o efeito que ele tem que fazer. Né? Ele pode ir lá do coração, às vezes, o que acontece? Tem medicação que fica anos e anos e tem que mudar, porque o corpo já não está fraco, né? Então, tem que mudar. Então, por quê? Porque é justamente por isso. Então, quanto mais você tem essas moléculas, o seu corpo tem todo o trabalho de comunicação de toda a rede do seu corpo, mais os medicamentos vão funcionar melhor, até mesmo o ponto de um médico ver, né, um exame clínico, ver se pode continuar ou parar. Isso é um médico. Todos podem tomar a mesma dosagem? Não.
nem todos podem tomar a mesma dosagem. Por quê? Porque uma pessoa que tem algo que já estabilizou grave, né, algo que já está grave há muito tempo, ela perdeu muito das capacidades das moléculas de sinalização redox. Mas ela perde mais algo que vai danificar, mais células defeituosas danificadas, também vão caminhar, se alastrar no corpo, mais células vão ter. Então, essa pessoa, ela vai ter que dar muito mais, mas ela perdeu as moléculas, então ela vai ter que fazer uma suplementação muito mais do que aquela que quer manter a saúde ou reparar algo que é leve, né? Então, ela vai tomar dosagens diferentes, nem todos podem tomar. É por isso que não é mais uma vez eu repito, não é um produto de venda, mas sim de tratamento, aonde a pessoa que você confiou em fazer um tratamento, que esse medicamento tem como obrigação te ajudar a conhecer, a ter um bom resultado, porque a gente tem que acompanhar subdose, tirar dose, menos dose, aumentar o consumo de água, até que a pessoa tenha um resultado que ela espera. E é claro que joga também com o sistema emocional, porque quando a gente está, não importa qual doença, né, enfermidade, você está completamente preso em algo que te incomoda. Uma pessoa que está muito na dor, ela não está conectada com o momento presente, ela está sempre presa em algo e não consegue ver, né, as coisas do momento presente. E esse também é um trabalho de um consultor das moléculas redox, é o trabalho também de ajudar, porque interage em todos os sistemas do nosso organismo. Então, vai para o sistema nervoso, endócrino, vai todos os sistemas, e aí, fazendo um bom acompanhamento e a pessoa também tendo a consciência, né, o que é fazer sua própria pesquisa, a informação a gente traz que é a primeira informação, mas tem uma própria pesquisa, site científico, a pessoa vai entender, né, o que está diante dela, e, né, que é algo espetacular, verdadeiramente, e ter a consciência, como eu tenho minha consciência, não tem nenhuma enfermidade para reparar, nem nada, mas eu quero manter minha saúde, porque o meu objetivo é morrer saudável. Morrer doente, eu acho que ninguém quer. E a qualidade de vida. Ter uma boa qualidade de vida, é envelhecer com saúde, bem-estar e boa qualidade de vida. E, claro, não tem como evitar a morte, a gente vai morrer, mas morrer saudável. Então, a gente já sabe que isso tudo é possível, né? De acordo com essa medicina aí de 20 anos na nossa frente. E indico, mais uma vez, pesquisar e também vir até a mim também, ou trabalho com outros profissionais, médicos, nutricionistas, especialista internacional do mundo inteiro, aonde a gente traz mais conhecimento e ajudar a pessoa no que for necessário. Se tiver uma dúvida, pode vir até nós, que nós vamos estar o tempo todo ajudando para a pessoa atingir o resultado esperado. Bom, então é isso, o corpo pode se beneficiar dessas moléculas, como eu disse, né, a gente sente, começa cada um, por isso que a Albertina, 70 anos, trouxe o resultado dela, porque é exatamente isso, as pessoas que têm resultado como eu, né, a gente busca as pessoas convencidas por si próprio para poder passar e ajudar outras pessoas, ou a se autoajudar. Porque a partir do momento que você te dá esse mimo para a sua saúde, você aumenta a sua qualidade de vida, né? E aumenta o potencial redox, que vai fazer todo esse trabalho para o seu corpo de fazer uma boa informação e uma boa saúde celular. Tudo começa, a causa é lá nas células, né? Bom, e aqui a gente tem esses foram os empresários que investiram os milhões de dólares nessa pesquisa, americanos, pai e filho, né? Que eles têm como princípio, né, o bem-estar da humanidade, e o objetivo é realmente
passar esse bem-estar e chegar em todas as pessoas nos 4 cantos do mundo. São pessoas de uma ética extremamente elevada, e eles, quando conseguiram estabilizar, eles próprios receberam a visita inusitada da Big Pharma, da indústria farmacêutica e de estudo, né, uma indústria, né, que ofereceram para eles milhões de dólares para simplesmente não deixar que isso chegasse até nós. Me pergunto, né, o que poderia acontecer com essa descoberta dessas moléculas que tá aí, né, revolucionando a visão da saúde no mundo, se tivesse nas mãos da indústria farmacêutica. Com certeza, muitas pessoas, assim como nós beneficiamos, muitas pessoas não estariam beneficiando disso. Então, eles, maravilhosamente, eles disseram não, não, e é por isso que é possível, hoje, a gente está aqui podendo beneficiar e podendo ajudar, e eu fazendo parte disso, que é para mim uma grande honra poder compartilhar, né, o que esses 2 homens começaram. Né? Então, através deles, eu posso estar levando a mesma ideia deles, que é ajudar e melhorar a vida das pessoas no mundo. Então, a empresa, eles são os proprietários da empresa, a empresa do Ásia tem como missão exatamente isso, melhorar a força, né, e a vida das pessoas no mundo, para um mundo melhor. Então, o Ásia já abrange em 36 países e está em constante expansão, infinita expansão. Né? Já está na América do Norte, na Europa, na Austrália, Nova Zelândia, Taiwan, Tailândia, México, Singapura, Filipinas, Hong Kong, Malásia e, maravilhosamente, em grande expansão em Portugal, muitas pessoas se beneficiando, né, dessa medicina avançada. Bom, é isso. Aqui nós temos terminado a nossa apresentação e ponho aí a disponibilidade para alguém tiver perguntas, dúvidas, bom, que pode abrir o microfone e a gente continua respondendo. E a Dani quiser falar algo também, seja bem-vinda, pode continuar, Dani. Eu queria só perguntar à Albertina, porque ela tinha dito, não foi, da fisioterapia. Você até deixou de fazer fisioterapia, não foi? Eu tinha muitas dores na lombar, não podia varrer, não podia aspirar, não podia pegar coisas pesadas e fazia fisioterapia, fazia uma vez por semana. Comecei a usar o gel e a tomar o suplemento. E numa semana, eu só fui ter na semana seguinte, depois não fui mais. Deixei de ter as dores e pronto, eu também deixei de fazer fisioterapia, que eu queria ver como é que o produto ia funcionar em mim. Então deixei de fazer fisioterapia para constatar. E pronto, não foi preciso mais nada. Não foi preciso mais nada. Você pode dizer a sua idade? Já disse que não quero dizer mais. Tem também a minha mãe. A minha mãe vai fazer 88 anos. Fazia muita retenção do líquido. Tinham os pés, saíam fora dos sapatos, era horrível. Estava quase paralisada. E eu, ao fim de 2 meses, eu andei a fazer o meu tratamento 2 meses sem dizer nada a ninguém, porque eu pensei assim, bem, eu vou ver o que isto é. Se correr bem, encantada, se correr mal, vai ser paciente. Sobre as consequências. Ao fim de 2 meses, eu disse, não, eu vou falar disto a toda a gente. E um dia, disse, porquê é que eu não estou a tratar a minha mãe? E eu cheguei à casa da minha mãe com uma garrafa na mão, e ela, o que é isso? É o teu novo medicamento. Isso não sei o que é. Mãe, é isto que você vai tomar. Bom, isto foi uma sexta-feira de manhã. Na segunda-feira de manhã, a minha mãe tinha os pés no sítio, tudo. Fez um detox, uma coisa formidável. A minha família chegou lá, que é isto? O que é que fizeste à nossa mãe? E eu só dei isto. Pronto, e continuo a insistir com a minha mãe para ela tomar, porque este produto tem, ao tomar, as crianças não se importam nada com isto, porque são habituadas a ir à piscina, isto tem assim, um paladar assim para mim, parece água de piscina. Mas as crianças não sentem nada disso.
E eu tenho uma neta e me diria à minha neta, disse, olha, eu quero provar. Eu vou-te dar, mas se calhar não vais gostar. E dei-lhe um copinho, ela viu aquilo, e então? E ela, fixe. O que passa na questão do sabor, né? Algumas pessoas não sabem, como é a base de água salgada, todo o líquido que existe no nosso corpo ele é salgado. Se você pega a lágrima, põe na boca, é salgado. Ou se sai algo do líquido do nariz, é salgado. O xixi, o sangue nosso é salgado. Então, o que passa que algumas pessoas sentem o sabor muito forte, às vezes de água de piscina. Na verdade, esse sabor é do próprio corpo da pessoa, que está faltando esse líquido. Bom, por isso que as crianças sentem muito pouco. Quando eu comecei a sentir um pouco, e com o tempo vai diminuindo esse sabor, vai ficando leve. Quanto mais você vai Eu tendo também tive essa experiência, por acaso. No início sabia muito a cloro, tal e qual a água da piscina, e depois com o tempo, agora já está a ficar, já não sabe assim praticamente quase nada. É engraçado, também tive essa experiência. Achei que era só eu, que eu sou assim muito sensível com sabores. Exatamente, exatamente, que aí vai mudando. Também funciona no mental. A atenção, a minha mãe ficou muito mais esperta, muito mais atenta a tudo. E está muito bem, pronto, assim como eu. Assim como toda a gente que faz este tratamento. E porquê é que eu continuo? Estou a tomar há 8 meses, vai para 9 e continuo. Porquê? Eu pensei assim, bem, eu tenho 70 anos, já perdi no mínimo 50% de moléculas. Eu não vou querer, em 2, 3 meses, repor o que perdi. Não posso, é impossível. Então, continuo com o meu tratamento, porque cada vez me sinto melhor. É que as duas são mesmo nulas. As duas são nulas. Mesmo nas mãos, eu tinha artrose, e uma coisa curiosa, as minhas artroses, parece que estancou, já não, os meus dedos estavam a ficar muito deformados, muito inchados, as minhas mãos eram assim, e eu já consigo dobrar os dedos para trás, e pronto, já não tenho dor absolutamente nenhuma. Portanto, eu vou continuar porque eu quero melhorar. Quero viver com saúde. Isso, qualidade. E os especialistas dizem que, é claro, né, que a gente tem que dar tempo ao nosso corpo fazer todo o trabalho. Porque, como eu disse, trago mais uma vez, não é um produto milagroso. O que tem de milagre é o seu corpo. Então, ele vai aumentar o potencial do seu corpo fazer todo o trabalho. Então, para isso, a gente tem que dar o tempo ao nosso corpo. Normalmente, os especialistas dizem que um mês faz uma reparação, uma substituição celular de 20%. 2 meses, 30%. 4 meses, já 60%, 40%, 60%. Então, a partir do 4º mês, em que a pessoa pode estar sentindo algo, principalmente quando é uma pessoa que não tem uma boa comunicação com o seu corpo. Então, essas pessoas elas vão sentir bem lá na frente. Quando você tem uma boa comunicação, você começa a sentir, porque são coisas mínimas que começam a ter mudança. Então, as pessoas que têm boa comunicação sentem de imediato. Tem algumas pessoas que não, que vai levar um tempo a mais, que não sei, e está tudo bem com isso. Porque nós temos que aprender a dar o tempo do nosso corpo fazer todo o trabalho, né, natural e o tempo que ele precisa. Talvez, né, um mês, talvez uma semana, talvez 2. A estatística é de 3, 4 meses, e se for mais, isso a própria pessoa vai dizer, dá tempo ao seu corpo. Bom, tem alguém que quer uma pergunta? Pode saber depois como é que funciona a ligação. É o claro que adquirir o produto. Sim, isso aí, para adquirir, é voltar na pessoa que te convidou para essa reunião, tá bem? E essa pessoa vai estar aí acompanhando e trazendo mais informação. E é claro, como eu disse, trabalhamos com médico, nutricionista, especialista. Se tiver alguma questão em específico, a gente pode estar fazendo uma reunião via Zoom, né? Somente para esse caso específico, onde a gente pode estar ajudando a pessoa mais profundamente ainda. Sim, sim. Exato. Eu vou fazer uma pergunta. Senhor José Cruz, está aí?
Dizem que sim, dizem que sim. O senhor está a tomar há pouco tempo, há uma semana e pouco mais de uma semana. Comecei a tomar na quinta-feira passada. Então, como é que se sente neste momento? Olha, eu sou, pronto, para as pessoas perceberem, tive um acidente de viação há uns anos grandes atrás e fiquei com um tetraplégico, embora recuperei perto de 85%. Fiquei sempre com problemas de espasmos e a massa muscular, embora eu faça uma vida 100% normal, mas tenho dificuldades. Com esta toma do produto, apliquei muito pouco creme, muito pouco gel na coluna atrás, tipo uma ervilha, uma coisa mesmo mínima, e aplico um bocadinho e na zona lombar, e tenho uma ciática. Portanto, a nível de dor de coluna, passou-me completamente. Eu tenho muita dificuldade e a Albertina conhece, sabe que ando com um carro um bocado pequeno, que para mim é um bocado complicado. A nível da ciática, está-me a aliviar pouco a pouco, porque eu também não estou a fazer um tratamento de creme muito grande, do gel. A nível de concentração e ansiedade, melhorei muito, muito mesmo. Massa muscular, sinto o meu caminhar mais firme, mais ativo, sinto a massa muscular em evolução. A nível de intestino, eh, fiquei com um certo problema a nível de às vezes ter sensibilidade a evacuar, para segurar a evacuação. Às vezes tinha dificuldades, tinha que ir a correr para a casa de banho para não haver desastres. Hoje já consigo andar um dia sem ir à casa de banho, há um controle muito grande a nível em meio dos dias. Portanto, tenho fé e estou num negócio para desenvolvê-lo precisamente por isso, pela qualidade de dinheiro que ele dá e para fazer bem aos outros seres humanos. Porque epá, a minha vida está a começar a mudar, a minha qualidade de saúde orgânica está a mudar bastante e penso que nós temos moralmente obrigação de passarmos a palavra aos outros. Epá, é isso que eu tenho-vos a dizer. É. Fantástico. Obrigada, José. Nada, tranquilo. Bom, então, sim, gostaria de fazer algo com Edgar. Edgar está aí. Vai fazer o teste, Cris. Como eu disse, o nosso corpo recebe em frações de segundo, né, a informação, né, e as moléculas são o alimento das células. Então, o nosso corpo não passa por sistema digestivo nem nada, então isso o corpo sente. Então, como eu disse, o gel, a utilização do gel, a gente pode fazer um teste com gel para ver o nível de força muscular do seu corpo, porque tudo bem dessa boa comunicação celular, da reação dessa boa comunicação celular. Então, a gente pode fazer um teste de 1 minuto, né, que é onde as pessoas podem ser. Você pode vir aqui, onde você pode ver. Não, interessante você ver. O gel é um produto externo e que tem duas vezes mais potente que o líquido. O líquido a gente ingere e não vê, sente. O líquido a gente sente o efeito. Vamos fazer E no gel nós vimos. Bom. Sim, vem cá. Tecnicamente, primeiro vamos deixar as pessoas de casa lá estão olhando tecnicamente. Sim, está ótimo. Há duas coisas que anulam o efeito. Então, se calhar o computador para o Edgar, para a gente conseguir ver melhor. Está aqui, Edgar. Estão aqui, ok. Bom, aqui está. O metal anula o efeito do gel. Portanto, isto não se deve fazer de relógio. É porque o metal ele quebra a estrutura das moléculas, e aí o que passa quando não se deve tomar nada de alumínio e nem vidro, porque o vidro tem chumbo e a gente não sabe qual é o vidro que foi construído por chumbo ou não, e quebra a estrutura das moléculas. É indicado tomar, quando faz a compra, vem um copinho assim, né? Que normalmente é a dose indicada de começar a 60 de manhã à noite.
Dependendo do que você tem, a pessoa que te apresentou, ela vai te dizer exatamente como que você tem que continuar. Mas, normalmente, é no plástico, que é mais indicado, nada de copo de vidro, nem nada de alumínio, porque quebra a estrutura das moléculas, e então, se quebrar, você vai estar ingerindo um líquido que não é mais as moléculas de sinalização redox. Bom, vamos lá. Sim. Anéis, aliança, ouro. Não, mas isso não tem importância. Metal, mas você pode passar, você não vai passar em cima do metal. E no caso de beber o líquido, você não vai pôr num copo de alumínio. Sim, estou a perceber. A composição, a reação química. A reação química, essas moléculas. Estou a perceber qual é a coisa. Estou a perceber. A reação química instantânea. Exatamente. Bom, então o Edgar está aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Vem cá. O Edgar, eu vou fazer um teste para a gente ver. Assim. Edgar, eu vou pedir para pôr as forças nos seus braços. Eu vou apertar aqui para baixo. E tu resiste. Tá bem? Tu resiste, bota toda a sua força e tu resiste. E eu vou apertar para baixo para a gente ver como é que vai ter. Tudo bem? Vai. Então pode começar. Pode começar. 1, 2, 3 e... Seu peso. Ok. Vamos mais uma vez? Sim. Agora vai ser diferente. Não faça ser muito difícil. É verdade. Vai. 1, 2, 3 e vamos lá. Isso é só você. Mas assim, eu consegui ainda. Sim. Sim? Certo. Bom, tá bom. Agora o que a gente vai fazer? Aqui o Renu, né? E eu vou utilizar, o Edgar vai utilizar, o Edgar vai utilizar. Eu não vou excitar porque isso já ajeitado na natureza. Eu já estava Se é para não me excitar, depois começa a agitar. Não. Agora eu vou pedir não. Sei que eu estava a perguntar se Se tu agita passa muito, na sua que tiroide. energia tem muito. Sei que eu Sim, não. Vai estabilizar o que você tem. não tenho energia. Eu não muito quase isso. Mas o sistema nervoso. Então, passa na tiroide. Isso, se ficar tendo contato direto na tiroide, né? Mostra aqui para as pessoas. O Edgar está passando na tiroide. Mais um pouquinho. Ai, a minha cabeça. Vai lá. Não, mas se não mancha, não tem cheiro, não tem cheiro nem para lavar, nem mancha. Seja descansar. Vai. Está a crescer a barba. Se quiser, Pode passar por um prato, né? Passar um pouquinho. E no outro. Estão a ver? Elas estão vendo, tá? Pronto. Bom, o Edgar é atleta, ele já tem uma força, foi atleta e já tem uma força natural, mas mesmo assim eu venci. Não me peso. Não importa, eu venci. Mesmo assim eu venci o Edgar. Sou um homem de 60 quilos. Ok, então vamos lá, vamos aqui, vamos ver se eu vou vencer de novo. Quer fazer força outra vez? Sim, vamos lá, eu venci, né? 1-0. Então, bora ver se eu vou lá de novo. Agora já estou em terceira vez, já sei o que foi. Agora escorrega. Exato. Pode. Não, nem tem necessidade, porque vai. Ele quer se preparando para mim não ganhar. Se preparando para mim não ganhar. Vamos lá. Quer fazer de novo, então? Sim, de novo, vamos. O mesmo sistema que tu fez, isso, eu vou apertar para baixo e tu resiste. Eu vou botar o meu peso. Sim. Ok, então vamos lá. 1, 2, 3 e já. Aqui? Sentiu? Sim. pode ficar alguém Sentiu? Sim. A mesma, Claro, tá bom. a mesma força, sentiu? 1, 2, 3 e... Impossível. Boa. Boa. O que é que você sente? O que é que você sente, Edgar? Sente mesmo mais resistência? Não, há mais tensão. Consegue segurar por mais tempo, é isso? Aliás, de outra maneira, na barriga, por exemplo, não estava a fazê-lo. E agora faz. Comunica tudo no corpo, já dá mais tensão porque começa a passar a comunicação instantânea. Temos Isso, claro. exato, muscular é tudo.
musculares e tudo. Isso foi um teste. Tá tudo aí, tá? Já tá isso que passa é um teste de o quê? Menos de um minuto. Imagina uma utilização todos os dias. Imagina o que você pode dar para o seu corpo todos os dias. Imagina. Se é papel, vamos usar. Você tá com a força. Vamos tentar contigo, né? Estica os braços. Bota toda a sua força que tu tem. Deixa eu tirar mais um pouquinho aqui. Toda a força. Eu vou abaixar. Aliás, vou fazer um outro teste para ele. Vem cá. Não, tá bom. Aqui, vou mostrar aqui para vocês. Caio, pode ficar de costas? Aqui. Não, se você para abrir, pode ser assim? Sim. Tá bem, tá bem? As pessoas... Aí eu vou pôr o braço dela aqui, pega mais para frente um pouquinho, assim, assim. Eu vou fechar o seu braço. Se começar a sentir dor, não force, tu fala para. Ok? Podemos ir? Sim. Ainda não doeu. Não pode. Tá bem aqui? Tá bem, melhor bem mais. Ok. Olha, ela cruzou, ela tem já a elasticidade do braço. Veja até onde ela foi. Dá para ver? Ok. Vamos agora fazer com as moléculas. Vem. Isso aqui pode passar na sua tireoide. Tá bem. É rápido. É em fração de segundo, já vai estar aí, né? A tigata sua. Ela está comunicando tudo aí, diga as células. Tá bem? Bom, então a gente vai fazer o mesmo movimento. E dessa vez ela vai. O que ela deu para o corpo dela foi as moléculas. Aqui está lá. E quando estiver pronto, tu me diz. Vamos? Tá. Ó, já até estralou, eu posso até mais. Ela fechou completamente. Até mais que ela nem está. Pode dizer, já não vai mais. Ok. Completamente lá. Isso é maravilha para quem faz yoga. Aumenta toda a resistência para fazer os movimentos. E é isso. Pode dizer o que você sente? O que você sentiu com isso? Doeu. Isso doeu? Deu um bocadinho, é normal. Não se você levar o braço, tem uma sensação fica mais relaxado, fica mais os movimentos. Mas está bom, leva bem o braço. Sem problema, não é? Não, acho que é. Agora sim, mas aqueles ali estavam mais, sem saber o que esperar. Depois destes 2 ou 3 minutos, acho que é mais relaxamento muscular. E o músculo tem uma tensão, depois melhora com esse relaxamento. Ou seja, relaxa primeiro, há aquele choque, e depois, a nível da tensão, fica mais disponível. Ou seja, há uma reação mais transitiva. Sim. Exatamente. A tensão que se dá, a carga que se dá, é menos forçado, não é? Sim, acho que é mais. Menos forçado. Menos, sim, sim, acho que sim. Eu não tinha feito nada. Exatamente, mas é isso que beneficia. Seu corpo pegando toda essa volta, essa força, e foi o quê? Um minuto que nós fizemos isso. Então, esse é o Renum 28, como eu disse, que dá para ser utilizado de várias formas.
Então, é isso. Tem mais alguém com alguma pergunta? Sim? Penso que não. Tenho aqui a minha fã número 1. Então, eu acho que nós pode dar como terminar por aqui.